Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula que estarei apresentando para vocês. Nessa videoaula, vamos falar especificamente sobre modelagem dimensional, que é uma modelagem utilizada aí para atender às necessidades de criar um repositório histórico, que nós vimos no vídeo anterior. Tudo bem? Em relação à modelagem dimensional, ela é uma estrutura própria para utilizar em repositórios de Business Intelligence. Ele é um formato mais leve, limpo de ser utilizado e fácil de ser estruturado. Ele deve ser intuitivo e simples no seu entendimento e na sua utilização. Ele tem um alto desempenho para realizar consultas. Esse é o foco dessa modelagem. E ela é representada por apenas dois tipos de tabelas: tabela de fatos e tabela de dimensões. E existem três tipos de modelagem dimensional existentes, como o modelo em estrela, ou Star Schema, o modelo floco de neve, modelo Snowflake, ou o modelo em constelação. Quando nós falamos em modelagem dimensional, nós precisamos ter em mente o que vem a ser um cubo dimensional, que é o que grande parte das soluções de BI de mercado criam as suas análises, permitindo aí a flexibilidade das soluções de BI. Bom, o que vem a ser aí o cubo dimensional? Imaginamos aí o cubo de Rubik, né? Aquele cubo onde nós brincamos de escolher as cores, mover as suas arestas, até que ele fique aí concluído com todas as cores juntas. Tudo bem? Então imagine aquele cubo dimensional. Então, cada eixo daquele cubo, ele representa um componente de negócio da empresa, como por exemplo, dados de cliente, produto, fornecedor e tempo. Já a intersecção desses eixos representa uma informação numérica, uma métrica de análise, como, por exemplo, quantidades vendidas, lucro total, total de despesas, total vendido e assim por diante. Assim, é possível gerar visões consolidadas de um assunto em um determinado tempo. E ele permite uma análise através de diversas perspectivas, fazendo com que você reaja a cada análise de acordo com a visão que você tem nessas perspectivas. Tudo bem? Um exemplo de um cubo dimensional aí que podemos apresentar e para que vocês entendam aí o cubo dimensional na prática. Tá? Vamos considerar uma empresa de porte nacional que fabrica e vende roupas a diversos setores. E uma análise principal que eles gostariam de saber seria a quantidade vendida de um dos seus produtos, como, por exemplo, um vestido, para clientes que sejam atacado e em um mês específico de maio. Tudo bem? Então, com essa ideia em mente, vamos ver, vamos ver como é que fica aí o cubo dimensional. Então, o cubo, lembrando, é o cubo de Rubik, imaginando que cada eixo significaria uma análise que vai ser feita, né, uma característica de um produto, de um mercado e de tempo. Então veja que uma intersecção aqui seria justamente aquela informação, mês de maio, produto vestido, né, e um tipo de cliente atacado. E a quantidade vendida seria a intersecção desses pontos. Bom, em relação aos dois tipos de tabelas que existem na modelagem dimensional, nós temos aí a tabela fato. A tabela de fatos, ela representa assuntos que vão ser analisados, que pode ser vendas, compras, estoque, finanças, fiscal, RH, parte de produção. Então, tudo isso que você pode querer analisar pode ser representado através de uma tabela de fatos, onde nós temos as métricas, normalmente a gente apresenta elas ao final, e acima da modelagem dessa tabela, nós colocamos os atributos que vão referenciar as tabelas de dimensões, que vão ser as informações que vão ser buscadas a partir das chaves. Tá? A principal função de uma tabela fato é representar de forma numérica, pois elas tendem a ser mais rápidas na recuperação de dados, já que nós vimos que
o foco desses tipos de repositórios é processar consultas com uma velocidade maior do que os sistemas transacionais. E em questão de quantidade de registros, essas tabelas de fato são aquelas tabelas que armazenam grande parte dos registros de uma modelagem dimensional. São tabelas que armazenam de milhares até milhões de registros. Agora, em relação à tabela de dimensões, elas armazenam as informações textuais de uma característica que você queira analisar, como, por exemplo, tempo, cliente, produto e assim por diante. E elas são utilizadas quando você vai criar um cubo dimensional e gerar uma análise ou um relatório aí para os seus usuários para restringir uma consulta. Então, sempre a análise ela deve partir da dimensão, porque aí, ao invés de eu fazer uma pesquisa diretamente na tabela de fatos, que é uma tabela muito grande, que guarda milhões, trilhões e assim por diante de registros, eu primeiro delimito as minhas restrições, né, em tabelas de dimensões, e aí sim, com os joins existentes entre a minha tabela de fatos com a tabela de dimensões, já me faz uma prévia deduplicação de registros ou até redução de registros a serem analisados, fazendo com que a minha análise seja processada de uma forma mais rápida, né? Grande parte dos atributos que armazena-se nessas tabelas de dimensão são textos ou datas, certo? E as chaves, que normalmente são numéricas, que vão representar as informações com as tabelas fato, certo? E nesses tipos de dimensão, de tabela de dimensão, é onde você representa toda aquela sua hierarquia de negócio. A hierarquia de produto, onde você pode ter o nome do produto, a marca, subcategoria, categoria, linha de negócio e assim por diante. Numa hierarquia de tempo, como a gente tem aí na imagem da tabela, nós podemos ter o nível mais baixo de um período, que é o dia, depois vindo o mês, o ano, e aí caso seja necessário um trimestre, um semestre, né, uma flag para verificar se aquela data foi feriado ou não, e outras características que sejam interessantes para serem analisadas. Em relação às modelagens existentes, a que mais é simples de se desenvolver, de se modelar, é a tabela de modelo em estrela, que é o Star Schema. Ela é a mais simples de se construir. O foco dela é de ter no centro, ou como tabela principal, a tabela de fatos, e ao redor dela deve-se ter, no mínimo, 3 tabelas de dimensões que vão descrever aquelas métricas representadas na tabela de fatos, sendo que destas 3, uma delas que deve ser obrigatória é a dimensão de tempo, tendo em vista que a modelagem dimensional, né, no caso, para atender às características de um Data Warehouse ou de um Data Mart, deve ser variante no tempo. E para garantir essa variância no tempo, a dimensão de tempo ela acaba sendo obrigatória nesses tipos de modelagem. Tudo bem? E na tabela de fatos, né, nós normalmente temos os assuntos que vão ser analisados, que podem ser vendas, compras, estoque, finanças e assim por diante. E lá vão ter as suas chaves, que vão ser as chaves estrangeiras que vão se relacionar com as tabelas de dimensão por meio da sua tabela, da sua chave primária. Tudo bem? Aqui nesse slide tem um exemplo de um modelo em estrela, onde representamos a tabela fato de vendas ao centro e as suas tabelas de dimensões circundando-a, né? Como, por exemplo, nós temos do lado esquerdo aqui do slide a dimensão de tempo, com as suas características e hierarquias de tempo. Depois nós temos também do lado esquerdo a dimensão loja, onde tem dados cadastrais das lojas que fizeram aquelas vendas, como endereço, cidade, estado e assim por diante. Do lado direito nós temos a dimensão de cliente, que vai me representar todas aquelas características que possam ser interessantes para analisar do cliente, como, por exemplo, o nome, o endereço do cliente, a cidade, estado, país e assim por diante. E, por fim, ali do lado direito, foi modelado também uma dimensão de produto, onde guarda todas as características de um produto, como, por exemplo, o nome, a linha, a marca,
categoria e assim por diante. Tudo bem? Os relacionamentos são através dessas chaves, chave tempo com chave tempo, chave produto com chave produto, chave cliente com a chave cliente e a chave loja com a chave loja da tabela fato com as suas tabelas dimensões específicas. Tudo bem? Assim a gente conclui uma modelagem dimensional do modelo em estrela. Depois nós temos o esquema em floco de neve, ou conhecido também como snowflake. Ele é uma extensão do esquema em estrela, onde você acaba iniciando a normalização de suas tabelas de dimensão, para evitar, assim, analisar dados que ficam aparecendo de forma duplicada, repetida, dizendo assim, nas tabelas de dimensão, ao invés de ter apenas uma tabela de dimensão muito grande, com dados que se repetem ao longo do tempo, a ideia do modelo flocos de neve é justamente pegar essas dimensões e ir normalizando, removendo as informações repetidas e criando tabelas específicas, onde você resolve esse problema de remover as duplicidades e dados repetitivos, e aí aumenta um pouco a complexidade no modelo, porque você acaba tendo que ter vários joins para chegar no seu resultado, que antes você fazia com poucos joins em um modelo em estrela. Tá? Nesse tipo de modelagem, você tem pouco ganho de espaço, porque você ainda vai ter que ter os seus dados em outras tabelas. Tá? Então, a única coisa que você ganharia aí seria as repetições que você não teria mais como no modelo em estrela, certo? Porém, você aumenta a complexidade aí na questão de aumentar a quantidade de joins e a complexidade das suas queries. Neste slide, eu mostro para vocês aí um exemplo muito parecido com o do modelo em estrela, porém agora aplicando uma normalização em uma das dimensões, a dimensão de produto, onde eu crio outras dimensões menores que representam as subdivisões de uma hierarquia de produto, como, por exemplo, marca, né, e outras informações a respeito do produto, como linha, categoria e assim por diante. Cada uma delas numa tabela específica de dimensão. E aí, caso vocês queiram fazer uma análise numa dessas dimensões específicas, através de relacionamentos, através de chaves de marca, chaves de categoria e assim por diante, você consegue encontrar quais são aqueles produtos que você está buscando e através daqueles produtos que foram os que foram vendidos, você consegue, relacionando com a tabela de fato de vendas, você consegue saber aquela quantidade ou aquele total valor vendido. E, por fim, nós temos o modelo em constelação, ou constellation. Né? Ele é assim nomeado quando você tem diversas estrelas que estão relacionadas entre si. Então, acaba gerando um conjunto de estrelas, gerando uma constelação, certo? Então, quando você tem uma ou mais tabelas fatos em um modelo dimensional, porém, você acaba tendo dimensões que acabam sendo comuns entre elas, ampliando assim o seu escopo de análise, você acaba tendo a possibilidade de analisar diversos assuntos dentro de um mesmo contexto. E aqui, né, temos o mesmo modelo utilizado nos slides anteriores, porém agora foi adicionado uma nova tabela de fato relacionada a estoque, ou nome que foi dado, fato depósito, onde você tem uma quantidade de produtos que são vendidos e aqueles produtos que foram vendidos foram armazenados em algum depósito, certo? Então, a partir daí, você consegue ter uma análise mais ampla para saber daquilo que foi vendido, o quanto que eu tinha disponível em estoque, por exemplo, para saber se aquela quantidade poderia atender ou não um determinado período que você esteja analisando, certo? No caso do depósito ser uma informação armazenada num determinado período do tempo por um determinado produto, por eu já ter essas dimensões, ela acaba sendo compartilhada entre a fato de vendas e a fato depósito. Já no caso, o cliente e a loja são as dimensões que estão relacionadas com a venda propriamente dito. Né? Já no caso, o depósito, a outra dimensão que representa dados que foram armazenados na fato depósito é o nome do depósito ou a localização daquele depósito, para você fazer uma análise aí se os produtos estão levando muito tempo para
ser movimentado para chegar ao seu cliente final, né? E aí você pode fazer um planejamento melhor de estoques em depósitos distribuídos dentro de um país. Um outro termo bem utilizado aí em modelagem dimensional, que é importante quando vocês forem fazer uma modelagem deste tipo, é considerar a manutenção de históricos. A manutenção de históricos em um Data Warehouse ou um Data Mart é chamado de SCD, ou Slowly Changing Dimension. Bom, o que vem a ser um Slowly Changing Dimension, né? Como um repositório histórico, que é um Data Mart ou um Data Warehouse, ele deve permitir que você consiga analisar a evolução de um produto, a evolução de um cliente, a evolução de uma loja. Então, você pode ter, ao longo do tempo, né, você pode ter uma nova loja, você pode ter uma movimentação de uma loja existente para um novo endereço, uma mudança de bairro, por exemplo, uma mudança de um CNPJ, uma mudança do nome do gerente ou diretor responsável por aquela unidade, né? Então, você tem a mesma informação também modificada ao longo do tempo numa tabela de produtos. Um produto pode mudar de uma categoria para outra, posso ter produtos novos, eu posso ter produtos que ficaram obsoletos ou saíram de linha, né? E eu posso ter clientes também, dados cadastrais de clientes, que eu queira guardar o histórico deles. Um cliente que mudou de um tipo pessoa física para pessoa jurídica, por exemplo, que mudou de localização, mudou uma característica, como por exemplo um endereço, né? O nome dele pode mudar, uma pessoa pode ir lá e se casar, ou ela pode ter uma alteração de uma razão social. Então, tudo isso pode ser interessante eu guardar o histórico para eu saber, numa determinada venda que ocorreu no passado, qual era a característica daquele produto e a característica daquele meu cliente ou loja. Tudo bem? Para garantir isso, nós temos algumas definições que são tipos de SCDs que podem ser desenvolvidos, que vai desde o tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e o tipo 6, que nós vamos ver cada um deles a seguir. Bom, em relação ao tipo 0, ele é a forma mais passiva na gestão de históricos em uma dimensão. Lembrando que os STDs são aplicados em tabelas de dimensões, porque é a tabela onde você quer registrar todas as mudanças que ocorreram em uma parte específica da sua análise, como, por exemplo, produtos, clientes, loja, certo? Então, no tipo 0, nenhuma ação é tomada. Os valores sempre permanecem estáticos. Tá? Como é que você faz para atualizar os valores? Normalmente você tem um processo de carga, onde o valor da tabela atual, da tabela de dimensão atual, é apagado, e aí você faz uma nova carga completa. E aí você pega sempre a última posição dos seus cadastros de cliente, produto ou loja. Bom, já no SCD tipo 1, ainda não existe uma forma de manter um histórico de mudanças. Nesse caso, ao invés de eu apagar a tabela inteira como no tipo 0, eu apenas faço um update caso o registro já exista e caso ele não exista, um novo registro é inserido na tabela, certo? Então, dessa forma, né, não há ainda uma garantia de manter histórico. Mas ao invés de você ter que apagar a tabela e registrar tudo novamente como no tipo 0, neste caso aí você mantém e faz apenas as atualizações necessárias ou inclusões, se for o caso. Então, no exemplo que eu tenho aí mostrado, caso eu tenha uma tabela de cliente, onde eu tenho o código do cliente, o nome do cliente e o estado dele, certo? Se por acaso um cliente que iniciou o seu cadastro localizado em São Paulo, e ele modificou para o Rio de Janeiro, a sua filial, ou a sua empresa, no caso, né, eu faço apenas um update do estado, que era São Paulo, se torna Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, nesse caso aí, aplicamos o tipo 1. Já no caso, o tipo 2, né, ele já começa a manter um histórico de dados, onde você pode ter 3 tipos possíveis para registrar o histórico aí da sua tabela. Você pode ter um atributo chamado número de versão, onde ele sempre vai iniciar em versão 0,
e cada novo registro que for inserido ou alterado, gera-se uma nova versão a partir de um novo registro. E sempre que você precisar de pegar a versão atual, é só você pegar o valor, o registro que tiver o valor maior de versão. Da mesma forma, você tem uma outra opção de manter o histórico, onde você também guarda as alterações, que é a opção 2, ali do slide, que você coloca um novo atributo que se chama registro atual, onde você guarda uma flag, né? um caractere único que guarda N, né, de não, ou yes, o Y, certo? Então, neste caso, para todos os registros novos que forem entrando, o último que entrou, ele fica com Y, que no caso é o registro atual. E os outros demais ficam com o registro tipo N, que não são mais o atual. Então, nesse caso, você pegaria apenas os clientes com o atributo registro atual igual a Y, para você pegar apenas a informação recente. E também temos a opção 3, que é a mais usual, para comentar para vocês, que você insere dois atributos. O primeiro, data início, e o outro, data fim, onde você cria uma versão de datas de início e fim daquele registro, quando que ele iniciou e até quando que ele ficou ativo aquele registro específico. Então, por exemplo, aí no primeiro registro que o cliente ainda estava em São Paulo, faz de conta que a minha carga foi feita em 1º de janeiro de 2000 e ele ficou até 21 de dezembro de 2004 residindo em São Paulo. E a partir do dia seguinte, 22 de dezembro de 2004, o registro ou o cliente mudou-se para o Rio de Janeiro e é a residência atual deste cliente. Por isso que a data final está nula. Em alguns casos, eu tenho a possibilidade de colocar uma data muito posterior, como, por exemplo, 31/12 de 9999. Então, o ano fica um ano praticamente impossível de ser inválido. Ele sempre vai ser válido, porque é o registro que tende a ser o registro atual. No SCD tipo 3, nós temos como guardar informações relacionadas a isso com um atributo específico ao qual você quer manter o histórico. Tá? Então, nesse caso, você quer manter o histórico do estado, então você mantém o atributo cliente estado, porém você coloca uma informação de estado anterior, e você coloca, né, um atributo que seria o estado atual. E você coloca um atributo de data para informar qual foi a data que aquele registro foi alterado. Tudo bem? Então, ele iniciou em São Paulo e em 22 de dezembro de 2004, ele foi movimentado para o Rio de Janeiro. Então, nesse caso, né, você só consegue garantir o seu histórico duas vezes. Quando era e como ficou. Tudo bem? Então, nesse caso, aí é um pouco mais restrito a manutenção de histórico. Já no SCD tipo 4, você parte para uma outra abordagem, onde você mantém a sua tabela cliente intacta, você guarda sempre o registro atual nela, e você guarda uma tabela de histórico, que lembra muito uma tabela de auditoria em sistemas transacionais, onde você guarda todos os registros anteriores antes de fazer a atualização na sua tabela principal, na sua tabela base. Tá? Então, nesse caso, o cliente está atualmente no Rio de Janeiro, então a tabela cliente registra isso, que ele está atualmente no estado do Rio de Janeiro, porém, ele esteve já no estado de São Paulo até a data de 22 de dezembro de 2004. Tudo bem? Já no SCD tipo 6, ele nada mais é do que uma composição dos tipos 1, 2 e 3. Por isso que o número é 6, tá? 1 mais 2 mais 3. Essa foi uma abordagem proposta no livro do Ralph Kimball, onde ele permite que esta abordagem garanta que você possa consultar valores atuais e também possa verificar valores na data ao qual a sua transação, que está na tabela fatos, ocorreu. Então, no caso aqui, eu também tenho o meu registro atual como São Paulo, o primeiro registro sendo São Paulo, onde iniciou em 1º de janeiro de 2000 até 21 de dezembro de 2004, e o registro número 2, né, que é o do Rio de Janeiro,
que representa a partir do dia 22 de dezembro de 2004 até infinito, que no caso é o registro atual igual a Y. Tá? Então, neste caso, se eu tiver uma venda para o cliente 1, que é o cliente Ford Motor Company Limitada, se eu tiver uma venda no ano de 2001, em que estado que ele estava? Se eu considerar a data início e a data fim, ele estava em São Paulo naquela data. Porém, caso eu queira analisar todas as minhas vendas atuais do meu cliente no Rio de Janeiro, eu só vou buscar as vendas ocorridas na minha tabela de fatos a partir da data de 22 de dezembro de 2004. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, isso me permite eu analisar as vendas e qual era a característica daquele meu cliente naquela data específica daquela minha venda. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui estão as referências relacionadas ao conteúdo que foi preparado para vocês. São esses 2 livros que estão disponíveis aqui nesse slide. E eu deixo para essa semana, caso vocês tenham alguma dúvida que ficou relacionada a cada um desses vídeos, é só me procurar nos fóruns e bate-papos relacionados a essa semana de aula. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.